Olá, tudo bem, queridos? Vamos hoje conversar sobre a flexão do expletivo é que, na verdade, do verbo ser que aparece no expletivo é que, ou foi que, ou será que, ou seremos que, enfim. Como é que eu vou saber se o verbo ser que integra um expletivo se flexiona ou não? Então, queridos, a primeira coisa a saber é quando esse elemento, esse conjunto, verbo ser mais que, será um expletivo. Às vezes vem juntinho, é que, mas às vezes ele vem separado. E como saber, professora? Você vai perceber que a sentença funciona perfeitamente sem esse verbo ser com um que. Então, se eu disser assim, ó, fui eu que fiz o bolo. Veja que eu tenho um fui e tenho um que. Mas a minha frase funciona perfeitamente sem esses dois elementos. Eu poderia dizer eu fiz o bolo. A diferença qual é? Parece que com o fui que a frase tem um pouco mais de ênfase, não é verdade? Por isso, esse conjunto será chamado de partícula de realce, ou de elemento de realce, ou de expletivo. São termos que nós usamos para designar esse componente que não desempenha função sintática, mas desempenha um papel discursivo de destacar aquilo que nós estamos enunciando, percebem? Então, fiquem atentos também, porque em muitos casos, é verdade, esse elemento de realce vem sem o verbo ser. Percebam que eu dei um exemplo que fui eu que fiz o bolo, em que o fui que era elemento de realce, certo? Mas eu poderia construir essa mesma sentença só com o que, ó? Eu que fiz o bolo. Muito comum no português contemporâneo a gente usar só o que para dar realce, sem o verbo ser. E qual a vantagem disso? A gente não se preocupa com a concordância, não é? Uma vez que o que não é variável. Mas quando há o verbo ser, a gente precisa saber, primeiro, é possível flexionar a partícula de realce? É. Mas ela se flexiona sempre? Não. Quando ela se flexiona? Vem aqui, muda de tela comigo, porque a gente vai ver isso, então. Então, nós temos aqui na tela algumas sentenças em que há a partícula de realce. Então, observem aqui, ó. É nos dias quentes que temos mais disposição. Então, observem que o é e o que poderiam ser retirados da sentença. Nos dias quentes temos mais disposição. É aqui a minha sentença com o mesmo sentido e um pouquinho menos de quê? Um pouquinho menos de ênfase. Agora, por que é, professora, que eu não flexiono esse verbo ser, uma vez que o que vem na sequência está no plural? Porque observem que essa partícula de realce, ela não realça o sujeito da oração. Ela realça nos dias quentes. O sujeito aqui, ó, é um nós oculto, certo? Nos dias quentes é um adjunto adverbial, certo? De tempo. Então, a partícula aí está realçando um elemento que não é o sujeito da oração. Sempre que a partícula realçar um elemento que não é o sujeito da oração, nós simplesmente não vamos flexionar e esse vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. É nos dias quentes que sentimos mais calor. É nos dias quentes que temos mais disposição. Nunca são nos dias quentes, entenderam? Então, a gente não vai flexionar se a ênfase da partícula de realce não for dada sobre o sujeito da oração. E se for dada sobre o sujeito? Observem aqui, ó, que nas duas sentenças da sequência, eu tenho novamente partícula de realce, ó. Certo? Então, essas coisas nos desanimam, são aí as minhas duas sentenças. Nos dois casos, o elemento de realce se projeta sobre o sujeito da oração. Qual é o sujeito de desanimam? Essas coisas. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o sujeito. Porque se ambas se projetam sobre o sujeito, porque eu só faço a flexão nessa aqui, né, na primeira das duas?
Eu só faço a flexão nela porque o verbo ser apareceu antes do sujeito. Então, qual é a regra? A regra é: se a partícula de realce se projetar sobre o sujeito, ela sofrerá flexão se o verbo ser vier antes desse sujeito que está sendo destacado. Se ele vier depois, como aconteceu aqui na sentença de baixo, estão vendo? Ó, essas coisas é que nos desanimam. Nesse caso, a gente não vai fazer a flexão. Por quê? Porque embora a partícula se projete sobre o sujeito, ela vem depois do sujeito. E aí a gente mantém o verbo na terceira pessoa do singular sempre. Tudo bem? Agora, observem aqui, ó. Eles é que farão o trabalho. Então, eu tenho aqui o sujeito e me parece que eu tenho aqui uma ênfase sobre o sujeito. Eles é que farão o trabalho, não outras pessoas, certo? Então, eu tenho sim uma partícula de realce que se projeta sobre o sujeito. Flexionamos? Não. Por quê? Porque a professora já disse que a gente só flexiona se o verbo estiver antes do sujeito e ele está depois, certo? E observem mais o seguinte, o verbo da minha oração está no futuro, mas o é que não acompanha nem no tempo se ele vier depois do verbo. Agora, se ele vier antes do verbo, como acontece na nossa última sentença, o que eu tenho? Ó, serão que aqui é o meu elemento de destaque sobre o sujeito. Eu, nesse caso, já que o verbo ser da partícula de realce veio antes do sujeito por ela destacado, o que eu fiz? Eu não só flexionei o verbo para concordar com o sujeito, como o flexionei no tempo para acompanhar a lógica do tempo verbal da oração. Então, eu digo, ó, eles é que, com é no presente, farão o trabalho com farão no futuro. Eu não acompanho o tempo, nem faço a concordância com o sujeito se a partícula de realce vier depois do sujeito. Se ela, realçando o sujeito, tiver o verbo antes desse sujeito, eu vou flexionar o verbo ser para concordar com o sujeito e vou flexioná-lo também no tempo, como fiz aqui na minha última sentença, em que eu coloquei o verbo ser no futuro, porque o meu farão também está no futuro. Entenderam? Então, para a gente resumir muito rapidinho, partícula de realce só vai se flexionar se realçar o sujeito da oração. E, além disso, se estiver com o seu verbo ser antes desse sujeito destacado. E, nesse caso, ela vai concordar em número e pessoa com o sujeito, certo? E vai acompanhar no tempo o verbo que está ali, né, da oração que ela está destacando. Entenderam? Não é difícil, né? Então, de modo geral, ela vai ser realmente um elementozinho sem variação. Mas nesses casos aí em que ela se coloca sobre o sujeito, é bom ficar atento e fazer a flexão direitinho, certo? Então, ó, um beijo grande. Eu agradeço muito por você ficar comigo até o fim deste vídeo e a gente se vê na próxima.